O UFC 294, que vai ocorrer no dia 21 de outubro, chama muita atenção por conta da luta principal entre Islam Makhachev e Charles do Bronx, além, é claro, do Paulo Borrachinha e do Khamzat Chimaev. Mas existe uma luta nesse evento envolvendo um brasileiro que tem sido pouco comentada. Bruno Blindado vai enfrentar o Sharaptidin Magomedov, também conhecido como Shara Bulat, um lutador russo do Daguestão, mas que tem uma característica muito própria. Sua principal arma não é o jogo agarrado, mas a trocação. O histórico do cara é assustador. São 11 lutas, 11 vitórias, 10 nocautes, fora todas as lutas que venceu no amador. Ele nunca perdeu no MMA. Mas por trás desse talento existe uma polêmica forte envolvendo o lutador que ocorreu em fevereiro de 2022 em um shopping em Maharashtra, no Daguestão. No vídeo de hoje você vai conhecer mais sobre o Shara Bulat. Eu vou contar mais sobre essa e uma outra polêmica dele. Você vai conhecer o cara, vem comigo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o adversário do Bruno Blindado no UFC 294, o Shara Bulat, o Sharaptidin Magomedov. E esse não, eu vou falar Shara Bulat daqui até o final, ou Shara Magomedov, tá bom? Porque o nome do cara é muito difícil. Vou falar um pouco do histórico desse lutador controverso que em março de 2022 agrediu covardemente um homem em um shopping na cidade de Maharashtra, depois de uma briga entre eles por um motivo absolutamente bizarro. Além disso, é claro, vou falar da parte esportiva e trazer alguns dados aí sobre o atleta do Daguestão que vai fazer sua estreia no UFC 294. E, rapaziada, como sempre, depois do vídeo, comenta aí, deixe sua opinião sobre o Shara Bulat, sobre qualquer outro assunto aqui abordado no vídeo. Vai ser um prazer, eu respondo todo mundo, todos os comentários eu respondo, todos, sem exceção. Até os malas, eu respondo todo mundo. Então pode comentar aí, que é um prazer imenso interagir com todo mundo, beleza? Vamos lá. O Shara Magomedov é um lutador que tem estado aí no radar do UFC já tem um tempo, mas por conta aí do temperamento dele, supõe-se que o UFC segurou a contratação dele, mas acabou se tornando inevitável. O cara, apesar de ser do Daguestão, né, que é conhecida pelos wrestlers, pela luta agarrada, ele, na verdade, é um lutador com características de striker. Ele não é um striker, o cara é um animal lutando em pé, realmente um lutador muito talentoso. Ele fez sua primeira luta como profissional em 2017 num evento chinês e de lá para cá segue invicto. Não foi derrotado nenhuma vez na carreira ainda. E como se não bastasse, o cara até 2018 tinha vencido todos os seus oponentes por nocaute. Só que durante esse período inicial da carreira dele, ele acabou sentindo alguns espasmos no olho direito dele, mas ele acabou ignorando e continuou fazendo suas lutas ali no início da carreira dele. Mas depois de vencer um atleta chinês, a sua equipe aconselhou ele a ir no médico, ver o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, né, naquele olho. Foi aí que ele descobriu que ele tinha uma lesão no olho, que ele não sabia como tinha adquirido, se foi no treino ou se foi numa luta, mas que o olho dele estava em risco de perder a visão totalmente. O cara teve que fazer 8 cirurgias no olho direito, e ele relata, inclusive, em entrevistas, que a coisa mais assustadora é alguns vídeos que ele tinha visto antes, com algumas injeções que dava dentro do olho. Ele não especifica para que serve, mas eu acredito que seja anestesia ou alguma coisa assim. Mas as injeções intraoculares, né, injeções dentro do olho, é realmente agoniante, né? Vamos combinar. Fato é que não deu certo, ele acabou perdendo a visão do olho direito. Então ele passa aí a ser o primeiro, pelo menos até onde eu sei, o primeiro lutador cego a competir no UFC. Claro, não totalmente cego, né? Cego de um olho. Mas isso, gente, no MMA, em qualquer arte marcial de combate, especialmente que tem striking, é uma desvantagem imensa. Porque, basicamente, toda movimentação para o olho em que ele é cego é dificultada. Ele não vê o oponente. Se o cara correr, se o cara se movimentar, se ele é cego do olho direito, se o cara se movimentar para essa direção, ele tem dificuldade de ver o que o cara está fazendo. É simplesmente uma baita desvantagem, é um negócio absurdo. Em determinado momento, ele ficou 18 meses sem lutar para tentar recuperar o olho, mas aí ele perguntou para o médico se ele poderia voltar, e o médico falou para ele que o pior que podia acontecer com o olho dele já tinha acontecido, ele já estava cego, então ele poderia continuar praticando arte marcial e poderia continuar lutando, e assim ele o fez, e retornou em 2021 e continuou na saga de vitórias, que não parou até hoje, segue invicto. É importante ressaltar que, apesar dele não ter lutado ainda em grandes eventos internacionais, todos os eventos que ele lutou na Rússia
são eventos de bom nível técnico, tá? São eventos assim, se a gente fosse comparar tecnicamente, daria para comparar com o Jungle Fight, por exemplo, né? Os torneios, as organizações de MMA russas têm um bom nível competitivo, inclusive é notório que os lutadores brasileiros que saem daqui para lutar lá têm muita dificuldade. Claro que já tiveram também polêmicas com a arbitragem lá, eles são bem caseiros, mas via de regra é difícil lutar lá, os lutadores têm um bom nível, especialmente para quem está começando, né? Porque o MMA nacional é um espaço para os melhores que estão se destacando mostrar, dar seus primeiros passos. É assim aqui no Brasil, mesma coisa na Rússia. Então ele lutou em eventos de bom nível. Claro que no UFC o jogo vai mudar completamente, ele vai pegar os melhores. Inclusive o Bruno Blindado, o primeiro adversário dele, é uma pedreira e é assim, o Bruno Blindado tem uma história à parte com a Rússia, que vai ser tema do vídeo de amanhã aqui no canal, tá? Então, vamos deixar para amanhã, vamos guardar suspense. Mas o fato é que ele já enfrentou 2 brasileiros na Rússia e venceu os 2, o Joel dos Santos e o Rodrigo Carlos. Esse ano ele teve uma polêmica num torneio de grappling oficial da ADCC que gerou assim um bafafá danado. Ele se inscreveu para competir na faixa azul, mas acabaram por algum motivo casando ele contra um faixa preta. Ele alega que concordou lutar. Quando começou a luta, o oponente dele, o polonês Jakub Bilko, pegou ele numa chave de calcanhar. E aí, quando ele foi finalizado, ele se irritou, foi para cima do polonês tirar satisfação e deu uma bica na perna do cara. Passada ali a confusão, ele alegou que combinou com o adversário dele de que não haveria nenhum tipo de finalização na perna, porque ele estava lesionado. Sobre o incidente, ele foi perguntado e ele falou o seguinte, abre aspas aí para o Shara Magomedov. Eu me inscrevi originalmente para a faixa azul, mas eles me colocaram na faixa preta. Concordei em lutar. Concordei com ele que não haveria chaves de calcanhar e que não haveriam golpes que causassem danos nas minhas pernas. Eu o avisei 3 vezes e ele disse sim. Quando começamos a lutar, ele imediatamente caiu de costas e imediatamente começou a atacar minhas pernas. Fiquei furioso com isso. O adversário dele, o Jakub Bilko, respondeu o seguinte, abre aspas aí para o polonês. Ei, ele estava tentando me explicar algo em russo antes do evento. Eu não falo russo. Então disse que não conseguia entender o que ele estava falando. Achei que estava sendo ameaçado. Essa foi a nossa única interação. Como posso concordar com algo se não consigo entender? Pedi a alguns de meus colegas que traduzissem, porque eu achei que havia algum problema ali. No fim das contas, ele estava com medo de se machucar. Eu disse, tudo bem, mas nunca disse que não jogaria meu jogo com esse cara. Mesmo que isso fosse dito de forma direta, eu ainda não concordaria com isso. É simplesmente bizarro. Eu nunca competi, mas particularmente acho essa história muito mal contada. Eu acho muito estranho que os lutadores façam por debaixo dos panos, vamos dizer assim, entre aspas, fora das regras do evento, um acordo para deixar algum tipo de golpe fora. Se tiver algum praticante de jiu-jitsu aí vendo o vídeo que compete e quiser compartilhar aí a experiência para dizer para a gente se isso é algo habitual, se costuma acontecer, vai ser muito bem-vindo. Mas assim, não me parece ser plausível que um cara que se preparou, treinou diversas posições, inclusive de ataque nas pernas, se abstenha de utilizar isso porque o adversário pediu. Né? É uma coisa meio bizonha. Me parece muito mal contada essa história. E para piorar, na verdade, ele já teve um incidente ainda mais grave que aconteceu um ano antes, em 2022, no ano passado, onde ele perdeu totalmente o controle emocional e tomou uma atitude absurda, indefensável. Shara Bullet estava num shopping do Daguestão, descendo numa escada rolante e viu um casal dar um beijinho, sabe? Um selinho de casal. Ele foi lá tirar satisfação com o casal, porque aquilo era uma postura inaceitável. Aí ele foi lá, conversou com o casal, alguma coisa foi dito, e o cara, a parte masculina do casal, foi lá e deu-lhe uma bifa. Eles se embolaram, brigaram ali, rolaram, foram para a escada rolante, rolaram, caíram no chão, soco de lá, soco de cá, separaram os dois. Particularmente, eu penso que um praticante de arte marcial tem que usar o seu conhecimento para evitar o confronto. Eu sei que nem sempre é possível, mas o ideal é que seja dessa forma, que o conflito seja evitado. A gente vê, primeiro, porque o cara tem um potencial de ferir muito maior do que a outra pessoa que está brigando, então existe uma responsabilidade intrínseca
para você ser um praticante de uma arte marcial, pelo menos é o meu ponto de vista, fora o risco de que o outro cara possa estar armado. A gente vê aí o caso, infelizmente, do Leandro Lô, que, enfim, teve a sua vida encerrada por conta de uma briga de balada. Mas uma vez que a coisa tenha chegado naquele ponto e eles se embolassem, ele deveria ter parado por ali. Só que não foi isso que aconteceu. Passou um tempinho, ele saiu do local ali onde o primeiro conflito iniciou e ficou esperando o cara numa esquininha. Quando o cara passou, ele sentou-lhe um direto no queixo do cara, o cara já caiu apagado e ele deu um pisão na cabeça do cara, de frente. Covardemente mesmo, foi na maldade, foi para machucar o cara. É assim, gente, eu infelizmente não posso passar esse vídeo aqui, porque eu fiz uma pesquisa, tudo que eu vou colocar no canal eu penso bem antes de pôr, e eu sei que o YouTube já removeu esse vídeo em diversos lugares, porque existe uma regra no YouTube que fala que brigas de ruas, agressões policiais, coisas que não são no âmbito esportivo, são restritas aqui no YouTube. Nem sempre eles derrubam o vídeo, mas na melhor das hipóteses, às vezes eles cortam a monetização. Então eu não vou pôr o vídeo. Mas pesquisem pelo caso, vocês vão achar o vídeo aí com certeza. Aí deixa para fazer isso depois do vídeo, tá? O fato é que ele se manifestou sobre o caso e ele disse o seguinte, abre aspas aí para o Chara Bullet. É preciso entender a situação. Em Mahaskala há regras não escritas, uma espécie de código moral nosso. Em Moscou é aceitável, mas conosco não é aceitável, eu não podia me calar. Se fosse um turista ou um estranho, você poderia simplesmente pedir que ele parasse. Eu só queria dizer a ele que ele não estava se comportando corretamente, mas não consegui transmitir minha mensagem. Ele levou a mal e há também uma questão de orgulho. Ele me bateu, foi inesperado. Sugeri que conversássemos sobre isso, mas ele me bateu. Meu último golpe definitivamente não era necessário. Bom, dizer que o último golpe não era necessário depois de dar um pisão na cabeça do cara é meio tarde, né? E mostra muito da dificuldade dele de controlar o emocional. Num primeiro momento, todo mundo estava errado. Não dá pra gente saber o que ele falou pro cara que levou o cara a agredir ele. Ao mesmo tempo também, não importa o que ele tenha falado, dava para ter evitado. A verdade é essa. É sempre bom evitar, gente. Mas a coisa deveria ter acabado em definitivo depois que o pessoal separou eles no primeiro confronto ali entre eles. Morreu o assunto, vida que segue, não precisava ter acabado onde acabou. Fato é que o negócio repercutiu no mundo inteiro, foi péssimo para a imagem dele, e já está atrapalhando a carreira dele, e já teve um incidente agora desse ano, né, do ADCC, que eu contei, então é um cara complicado para dizer no mínimo. Fato é que no UFC 294 ele vai ter pela frente o exterminador de russos, né, o Bruno Blindado. Bruno Blindado tem uma história muito grande com o MMA russo, e nós vamos falar isso no vídeo de amanhã. Então não perde, que você vai conhecer mais sobre a história do Bruno Blindado na Rússia, tá certo? E se você está aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Gente, é a única maneira que a gente tem de construir aqui uma comunidade e da minha voz chegar a mais pessoas. Quanto mais inscritos, mais amplitude de divulgação os vídeos ganham. Então, por gentileza, galera, se inscreve aí. Vai ser um prazer ter você aqui no canal comigo, tá certo? E no vídeo aqui do lado, eu falei sobre o Daico, sobre a luta dele com o Rob Fonte, e muita gente não está botando fé no Davidson Figueiredo. Eu discordo desse pessimismo, dei meus argumentos nesse vídeo, falei um pouco sobre o Daico. Dá um pulinho lá que tá bom, você não vai se arrepender, tá certo? Até amanhã às 19h30, que é o horário que eu tô aqui todo dia. Um abraço, valeu, fui!